Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Continuação. Estamos falando sobre Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 6. E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Senhoras e senhores, Cristo examinado com relação à pureza. Eu quero que você observe o Cordeiro Pascual. Era separado no 10º dia de Abib, no calendário judaico para nós, abril, nosso calendário natural, calendário brasileiro, português. Eles tinham que examinar o cordeiro minuciosamente antes de o matarem no 14º dia de Abib. O cordeiro tinha que ser imaculado. Lá em Lucas, no capítulo 19, registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes da sua crucificação. Exatamente na mesma hora em que o povo estava trazendo os seus cordeiros pascuais para serem examinados pelo sacerdote, Jesus, o Cordeiro de Deus, estava se apresentando diante do povo e dos líderes para um minucioso exame antes do seu sofrimento e glória. É importante que você examine comigo o que está escrito lá em João, no capítulo 1, e versículo 29, aonde está escrito: o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo tinha que ser declarado. E lá em Lucas 19 ele foi apresentado e foi declarado. Em Hebreus capítulo 7, versículo 26, santo, irrepreensível, imaculado, inviolado pelos pecadores. Ele tinha que ser santo, irrepreensível, imaculado, inviolado pelos pecadores. Se houvesse em Jesus alguma mancha, se houvesse em Jesus alguma coisa, ele não serviria para ser o Cordeiro Pascual. É interessante você entender que ele foi examinado pelos líderes religiosos. No 10º dia de Abib, Jesus se apresentou para esta expensão. Isto é claro também lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 15 até o 46. Esta incrível passagem mostra Jesus sendo examinado pelos herodianos, saduceus, doutores da lei e pelos fariseus. Os fariseus ouviram discípulos dos herodianos para tentarem surpreender a Jesus em alguma falta, mas todas as tentativas em vão, porque achavam falta nenhuma em Jesus. Aí então os saduceus tentaram fazer com que ele tropeçasse na doutrina da ressurreição, e todas as tentativas elas eram todas inúteis, porque Jesus conseguia nocautear todos eles com a sua sabedoria. Lá em Mateus, no capítulo 22 e versículo 34, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então retiraram-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderam em alguma palavra muito forte. Aleluia. Um fariseu doutor da lei o examinou no que se refere à questão do maior dos mandamentos. E em seguida perguntaram-lhe: quem era o Messias? Quem era o pai do Messias? Jesus replicou, lá em Mateus capítulo 22, versículo 45 e 46. Já que Davi o chamou de Senhor, como ele pode ser um mero filho seu? Eles ficaram sem resposta. E depois disto ninguém ousou fazer-lhe mais nenhuma pergunta. E quero dizer para você nesta oportunidade que a conclusão deste tempo e deste exame encontrado lá em Mateus capítulo 22 e 46, que diz o seguinte versículo assim: ninguém podia responder-lhe uma palavra. Por quê? Jesus deixava todos eles sem palavra e desarmavam eles. E é interessante também que é interessante você observar, irmão, anotem isso, guarda isso no teu coração para você nunca mais esquecer na tua vida. É interessante você também observar que está escrito lá em João, no capítulo 18, versículo 12 e até o versículo 28. Eu vou fazer aqui algumas leituras resumidas. É sobre uma coisa importante, que Jesus foi examinado pelas autoridades civis. Aí então os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E em seguida levaram Jesus da casa de Caifás para o tribunal. E era pela manhã cedo e eles próprios não entraram no tribunal.
Esse tribunal, irmãos, quem estava nesse tribunal? Era gentio e romano. Para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Por que os judeus não entraram lá? Se eles entrassem, eles não poderiam comer a Páscoa. Eles seriam totalmente contaminados. Uma observação a ser feita, por exemplo, se os judeus tivessem entrado num tribunal de gentios durante a Páscoa, jamais eles poderiam participar desta ceia, como dito agora aqui. É importante você também ver comigo aqui que Caifás queria evidências para apresentar a Pilatos, para que este, por sua vez, pudesse condenar a Jesus. Pilatos não encontrou nada e tiveram que responder as perguntas de Pilatos com uma declaração. Lá em João, no capítulo 18, versículo 29, você pode ler também o versículo 30. Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos? Após um minucioso exame do Cordeiro de Deus, o próprio Pilatos declarou que Jesus estava qualificado para ser o Cordeiro Pascual. Lá em João, no capítulo 18, e versículo 38, não acho nele crime algum. Em João, no capítulo 19, versículo 4, eis que rolo apresento para que saibais que não acho nele crime algum. Queridos irmãos, este veredito legal e civil foi dado exatamente na mesma hora em que os cordeiros pascuais estavam sendo examinados e declarados imaculados pelos sacerdotes. Então, Pilato declarou Jesus era inocente 3 vezes. Você pode ver isso lá em João 18, e 38 e 19. E também 4 e 6, capítulo 4, versículo 6. Pilatos não compreendeu como foi importante para essa declaração de inocência. Ele não sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, o qual estava sendo apresentado a ele para ser inspecionado. Pilatos sabia muito pouco sobre o decreto divino de cerca de 14 séculos antes. Lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 5, nos diz assim: o vosso cordeiro será imaculado, um macho. Oh, glória, aleluia. E Jesus foi imaculado, e Jesus ele era macho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê que o Antigo Testamento, o Novo Testamento é uma sombra do Antigo Testamento. E lá em Deuteronômio, no capítulo 15, e versículo 21, está escrito assim: porém, se houver algum defeito, quer dizer, falha, se houver algum defeito nele, ou uma falha nele, não sacrificareis ao Senhor vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Messias não tinha nenhum defeito, não tinha nenhum pecado. E ele passou nesta expiação para morrer pelos nossos pecados. E em seu decreto final, a palavra de Pilatos são absolutamente proféticas. E lá em João, no capítulo 19, versículo 6, disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque não vejo nenhum defeito nele. Aleluia, glória a Deus. Sem perceber, Pilatos estava declarando que Jesus, o Cordeiro de Deus, era digno de morrer como o Cordeiro Pascual de Deus pela humanidade pecaminosa. Quer dizer que quanto mais Pilatos absolvia Jesus, dizia que ele não tinha pecado, mais ele estava dizendo que ele estava sendo preparado para ser crucificado. Eu quero que você entenda uma coisa: após 4 dias de Jesus foi crucificado, o verdadeiro significado da Páscoa havia se alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Na mesma hora que o Cordeiro Pascual estava sendo sacrificado, o sangue deles estava sendo derramado no altar do povo. Eles levaram a Jesus e o crucificaram. O aspecto passado histórico da Páscoa lembrava a libertação do Egito. O aspecto profético da Páscoa foi cumprido no Calvário. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele morreu por você. Ele era o Cordeiro Pascual a ser apresentado. Jesus Cristo, se ele não tivesse morrido por você ali no Calvário, aleluia, então você não teria recebido o direito de salvação. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu para que nós pudéssemos receber vida, e vida em abundância. Louvado seja o